Diz, filho, repete, tá? Repete o denominador e soma ou subtrai o quê? Os numeradores. Nesse caso, eu vou somar apenas o cara que tiver em cima. E o cara que tiver embaixo, o que é que eu faço? Fazer a repetição e acabou a questão. Então, quando a paradinha dos denominadores são diferentes, velho, denominadores diferentes, o que é que a gente tem que fazer? MMC. O que é o MMC? É uma forma de você encontrar frações equivalentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Tá? Então, olha, parte do princípio. Se os denominadores são diferentes, dá um exemplo aqui. Eu até dei na aula passada, né, aquela dica lá para você não precisar fazer MMC. Vocês estão lembrados do que foi que eu falei? Aquele macetezinho? Foi que eu disse. Gente, tem dois esqueminhas aí. A dica do Sidão para a sua vida ficar com mais emoção. Olha só. Quando os denominadores, eles sim forem divisíveis, ou os denominadores não forem divisíveis. Quando eles, denominadores, não forem divisíveis, o que é que eu faço? Show de bola, papai. Quando os denominadores forem divisíveis, eu vou conservar o maior. E acaba a historinha do MMC. Tá? Então vamos lá. Olha para os dois carinhas aqui. 3 e 5. São divisíveis entre si? Se não são, papai, o que é que você faz? 3 vezes 5? 15. Que coisa linda. Senti, né, gosto nesse 15 aí. Quando a gente encontrou o 15, velho, tu vai fazer isso aqui, ó. Se liga. O 15 vem, divide, e logo em seguida ele... Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. E aí, 15 dividido por 5, 3 vezes 4, 12. Quem é que dá aqui, galerinha? 22, 15... avos. Tá feito. Tá feito. De boa. De boa. Trabalhamos, nesse exato momento, operações com frações envolvendo adição e subtração para os dois casos. Para quando os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Vou repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Coisa linda, papai. Quando os denominadores são diferentes, o que é que eu faço? Eu não, o concorrente. Porque vocês vão para a dica do Sidão para a sua vida ficar com mais emoção. Né? Denominadores, sim, são divisíveis. Pega o maior. Não foi o caso. Eles não são divisíveis. Eu não consigo dividir 3 por 5. Né? Eu não consigo dividir 3 por 5. Então, se eles não são divisíveis, eles estão nessa regra aqui. Denominadores não divisíveis. O que é que eu faço? Multiplico. 3 vezes 5, 15. Depois, olha, procedimento de toda e qualquer questão que envolva frações na sua vida. Tá? Tira-se o MMC, divide e multiplica. Divide e multiplica. Aí bate naquela tecla que eu falei lá na primeira aula. Velho, matemática é exercício. Ponto. Não adianta vocês estarem tendo absorção de conhecimento, dos conteúdos e tal, e vira e mexe e tal, e parou. Não. Você tem que estar, claro que intercalando da forma como você está na tua estratégia de estudo, mas não pode deixar de exercitar. Beleza? De errar bastante. É muito importante o aluno errar em matemática. Muito, mas muito importante mesmo. Errou, velho, pô, faz novamente, faz de novo, e errou, pô, vai embora, até uma hora vai dar. Tá certo? Galera, alguma dúvida aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tô vendo que todo mundo já está aí louco, a gente já vai fazer os exercícios. A gente vai fazer, né? A gente vai fazer. Agora tem que ter calma. Primeiro tem que ter esse embasamento aí, né? Olha só. Agora estão aí nas duas melhores, que é a divisão e a multiplicação. Só que tem gente, pô, não, a divisão e a multiplicação é mais difícil. Por incrível que pareça, gente. A multiplicação e a divisão de frações são mais fáceis. Bem mais fácil. Né? Então se liga aí. Vou pegar aqui o segundo caso, né, que eu disse que ia dividir em 2 blocos. O primeiro foi a adição e subtração. Nesse aqui, eu vou falar de multiplicação. Tá?
Passou da multiplicação. Velho, multiplicação é muito fácil. Para resolver uma questão de multiplicação, não há necessidade de fazer o quê? MMC. Não precisa ficar atento se os denominadores eles são divisíveis ou não. O que é que você tem que fazer na multiplicação? Só resolver. Ponto final. Tipo assim, eu vou chegar para você e vou falar, ó, 2 terços vezes 4 terços. São iguais? Eu preciso tirar o MMC? Não preciso porque é multiplicação. Nem olho isso. Eu nem olho. Se é multiplicação, papai, pontinho aqui, o que é que eu faço? Olho para os caras e falo, você vem comigo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Acabou, papai. Isso é multiplicação. Ah, Sidão, mas foram iguais. E se fossem diferentes? Bicho, dane-se, não importa. É só você olhar para os caras e multiplicá-los. Ponto final. Show? Fácil demais, né? E a divisão? A divisão só tem uma regrinha, tá? Que é divisão. Qual é a regra, Sidão, da divisão? Velho, a divisão é o seguinte, você vai conservar, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Tipo assim, agora olha só, viu? Olha que coisa impressionante. Você chega numa questão de prova, aí joga lá para o candidato isso aqui. 2 terços dividido por 1 meio. Aí o cara lembra. Beleza, pô, você não falou tal, que eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a primeira, que é 2 terços, e multiplicar pelo inverso. Então, se eu tenho 1 meio, eu passo a ter o quê? 2 inteiros. Tudo bem, galera? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Matou a questão. Tudo bem. Mas aí, o mesmo candidato, aliás, o mesmo examinador, ele chega, um outro examinador, e diz assim, não, bicho, eu vou complicar um pouquinho a vida do cara, lá no meio da questão. Eu não vou chegar para ele e vou falar isso aqui, porque isso aqui está muito manjado. Eu vou tocar o terror no cara. O que é que ele faz? 2 terços é a mesma porcaria. Mas se você parar um pouquinho para analisar, isso mete um medo, velho. O candidato ele fica assustado só quando ele vê a representação dos números matemáticos de uma forma muito assustadora. Isso aqui é uma forma que assusta o cara. Aqui é uma coisinha, beleza. Apesar de ser a mesma situação, o cara fala, porra, esse traço, o que é que eu vou fazer? Bicho, é a mesma coisa, velho. É uma divisão. Esse traço aqui é a mesma representação do que esses 2 pontinhos. Beleza? Então fiquem ligados nessas artimanhas aí dos examinadores. Tá? Belezinha, galera? Tudo certo, nada errado? Alguma dúvida? Nenhuma? Essa galera top da porra. Não tem igual não, velho. Vocês são demais. Então vamos lá brincar então, né, velho? Estão tudo doido aí para fazer exercício, vamos embora. Ah, tá, outra coisa, viu? Os exercícios aí começam em que página? Em que página, galera? 17, né? Isso mesmo, 17, perfeito. Página 17. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Existem, dentro da relação do conjunto dos números, existe essa relação aqui, tá? Ó. Isso aqui é o quê? Natural? Top. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso. Isso. Reais. Olha só. Se liga. O natural, todo natural ele é inteiro. Todo inteiro é racional. Todo racional é irracional. Sim ou não? Não. Agora pergunta.
Natural é real? Inteiro é real? Racional é real? Irracional é real? Olha. Verdade ou mentira? Galera, conjunto dos reais é o conjunto que armazena todos. Não esqueçam disso. Falar de conjunto dos números reais, ele está falando de todos os números que você conhece ou que você não conhece. Reais é o conjunto geral de todos os números da matemática. Beleza? Era isso aí. Galera, vamos embora, né? Trabalhando, né? Primeira questão aí. Detonando na página 17. Valendo aquele rodízio aí, que o Jales já pagou o rodízio. Ele pagou aquele rodízio de quarta-feira. Pagou não, foi? O rodízio do Big Big. Puxa o prego da porra. Ó, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Primeira questão, qual é? Letra? Que letra é? Letra F, é? Olha aí, todo mundo já... Você não queria exercício? Aí, vamos brincar. Vamos aí. Vamos brincar, vamos brincar. Primeira questão, página 17. Primeira questão. E aí? No número, aí ele deu lá, 4,0657. Pergunta é, o algarismo 6 ocupa a casa dos. E aí? Letra A, inteiros. B, décimos. C, milésimos. D, centésimos. Ou letra E, décimos de milésimos. E aí, galera? Vocês estão lembrados como é a leitura disso aqui? Unidade, dezena, centena, unidade, e aqui, dezena de milhar. Qual é o número que ele se refere? 6. Então, 6 vai ser o quê? Tá vendo? Tá vendo a paradinha onde é que o cara vai arrancar a sua alma? Aí ele não vai conseguir. Veja só. O que é que tem a vírgula aqui? A representatividade dela? Essa representatividade dela aqui, muita gente confunde essa relação, tá? Aqui ela tem a representação de unidade, dezena, centena, e de qualquer forma que for, ela representa a mesma coisa, sendo a vírgula ou não. Beleza? Na segunda questão, o que é que ele tem aí? Olha agora, o bicho pegando aí nas frações. Problema envolvendo frações. A galera adora, né? Adora? E? Tô vendo aí todo mundo doido já aí. Dá uma oitava, é? Vamos embora. Vamos ver se dá aí. Ó, segunda questão. Diz assim, no domingo à noite, o senhor Nelson dividiu igualmente a metade da pizza entre seus 4 filhos. Qual fração da pizza coube a cada filho? Detalhe. Quer acertar questões que envolvam frações, procure identificar a forma extensa da representação dos números. O que é que você tem aí? Se você observar, não tem de uma forma muito clara os números. Não tem. Não tem. Mas ele fala o quê? O senhor Nelson dividiu igualmente a metade da pizza. Velho, tudo na vida que o cara da matemática fale é aquilo que a gente fala, linguagem escrita da linguagem simbólica. Ele falou metade. Velho, todo o ramo da matemática que eu tenho alguma coisa relacionada à metade, o que é que eu devo lembrar? 1/2. É aquela história de 1/3. Ah, fulaninho tem a 4ª parte de alguma coisa. Você sabe que coisa é essa? Você sabe que coisa é essa? Não. Então, nesse caso, se chamaria de quê? X. Mas se é a 4ª parte, o que é que você chama? X/4. Fulaninho tem 1/4 de alguma coisa. Pô, você sabe que coisa é essa? Não. Então, chama-se de quê? X. Nesse caso especial, ele falou da relação de pizza, então a gente trabalha sobre isso.
Então, o que é que ocorre aqui? Ele tem, quer dividir a metade da pizza entre quem? Entre seus 4 filhos. Então, essa relação é de quê? De divisão. Regra de divisão, a gente viu agora, velho. O que é que a gente vai fazer? A gente que gosta para ficar bonitinho, né? Coloca um embaixo para ficar aquela coisa tudo organizado, bonitinho. O que é que a gente faz na regrinha? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que é que eu estou trabalhando aqui? Sistematicamente eu trabalho 2 operações. Primeiro, fração, que envolve divisão, que a regra diz, conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Depois o que é que eu vou fazer, galerinha? Vou multiplicar, papai. Na multiplicação é só olhar os carinhas aí. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Qual é aí? Gabarito? Letra B. Tá vendo que coisa linda? Assim. É assim que você vai detonar. Não é isso? Alguma dúvida? Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Show de bola, pai. Olha a terceira aí. Novamente, linguagem escrita para ferrar com quem não está ligado. Só com quem não está ligado. 1/4 de 1/5 de 20 é igual a... Bicho, parece brincadeira, né, velho? 1/4 de 1/5 de 20 é igual a quem? A 1. Vamos lá. Ele disse o quê? 1/4. Aí você já monta aqui. 1/4, preposição de. Destaque aí. Destaque o de. Meu irmão, todas as questões de matemática que você se deparar com a preposição de, é indicativo de quê? Multiplicação. Não esquece disso. Beleza? Então, se ele fala 1/4, tá? Multiplicação ou divisão, depende da relação, tá? Olha só, 1/4 de 1/5 de 20 é igual a quem? Vamos lá, velho, quem é 1/4 de 1/5? 1/4 de 1/5, quem é? 1/4 de 1/5. Você tem o que aí? Você tem a relação de quê que ele fala? Ele quer 1/4 de 1/5. Quem é 1/4 de 1/5, galera? Na relação da divisão, você vai fazer o quê? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso de quem? Da segunda? Isso seria a relação de quê? Da divisão. Só que a questão fala muito claro. Eu quero 1/4 de 1/5 de 20. Quem é 1/5 de 20, gente? Quem é 1/5 de 20? 4. Então, na verdade, ele quer que você relacione 1/4 de quem? De quem? De 4. Que vai dar o quê? 4 por 4, que é igual a 1. A questão ela é uma questão que não tem nenhuma linha completa. Mas só que quando você vai para a leitura e vai associar a relação da matemática, ela fica confuso. 1/4 de 1/5 de 20. Então, 1/4 está aqui. 1/4 de 1/5 de 20. Quem é 1/5 de 20? 1/5 de 20 é igual a 4. Então, essas situações de frações que envolvem problemas de matemática, ou o cara fica muito atento, ou senão o bicho pega. Tá? Então, sempre atento nessas relações. Beleza? Qual é o gabarito aí? Letra A. Não entendi. Olha só. Alguma dúvida, gente, aí? Alguma dúvida, pessoal? Não entendeu? Vê só. Presta atenção. O que é que a questão fala? Ela quer que você tenha 1/4 de 1/5 de 20. Beleza? Foi o que eu falei para você. Quando ele tem essa relação da preposição, você tem a relação de multiplicação dentro da matemática. Quando ele pede 1/5 de 20, aí você calcula. Quem é 1/5 de 20? Não é multiplicação? Aqui vai ter 20 e aqui vai ser o quê? 5. Quem é 20 dividido por 5? 4. Ele quer o que agora? Ele quer 1/4 de 4.
1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Gabarito é letra A. Beleza? Então, assim, são todas essas situações que a gente tem que ficar muito atento nos enunciados das questões. Essas preposições, essa linguagem que é dita. Olha agora, a quarta questão. São sempre questões, pode sim ser questões com muitos caracteres, ou pode ser questões com poucos caracteres, como são casos dessas, da terceira e da quarta. Olha a quarta questão. A soma de 2 inteiros mais 1/5 é igual a... Qual é a relação que você vai utilizar aí? Velho, a relação da operação matemática envolvendo soma. Então, se ele tem aqui, na terceira questão, na quarta questão, 2 inteiros mais 1 meio. Ele quer que você resolva 2 inteiros mais 1 meio. Se você ficou ligado lá naquilo que eu falei, você não perdia nem tempo fazendo MMC. Olha só, foi o que eu fiz. Macetezinho. Coloco 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Qual é o gabarito? C? Pronto. Tá feito. É cuidado e cuidado e cuidado. Qual é a quinta de vocês? Deixa eu ver aí. Tá. Isso aí é envolvendo relação de números decimais, né? Que a galera tem uma certa dificuldade, de uma forma direta ou indireta, né? Mexer com os carinhas aí, deslocamento de vírgula e tudo, né? Ele diz o seguinte: se um frasco custa 3,35, 6 custarão. Galera, eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem muita dificuldade, mas muita dificuldade com operações de números decimais, eu gosto sempre de falar para a galera que tem essa dificuldade, fazer assim. Primeiro, você esquece a vírgula, beleza? Esquece, mas esquece mesmo a vírgula. E depois é só você contar as casas decimais. Ah, Vicidão, mas mesmo assim, não coisa. Aí tá foda, bicho. Se você não tá dentro dessa relação aí, toma cuidado. Pegou uma questão como essa aí, que o cara quer o quê? 13,35, é? 3,35. E ele quer que você multiplique isso por 6. Tira. Se a vírgula lhe incomoda tanto, tire. Eu posso? Você pode fazer o que você quiser, velho. Com moderação. Aqui, você vai ter 30. Aqui você vai ter 21. E aqui você vai ter o quê? 20. A vírgula estava onde? Aqui. Olha para cá. Quantas casas decimais tinha após a vírgula? 2. Aí você vai aqui, ó, depois que fez bonitinho, sem vírgula nenhuma, você conta. 1, 2. Pode fazer isso sem problema nenhum. Retira a vírgula e depois você coloca ela de volta. Olhando aqui, ó. À direita da vírgula. Ah, então tinha aqui 4 algarismos após a vírgula. O que é que eu iria fazer? Eu iria deslocar 4 casas decimais para a esquerda. Beleza? Olha só, a sexta questão. Como vocês não olharam o material, né? Daí, da sexta questão, qual das frações é imprópria? Vamos lá. Aí é? Você marcaria qual? Aí é, né? Eu tô vendo, tem gente aí. Quem marcou a letra E? Quem foi que falou a letra E? Tá. E quem foi que falou aí é? Por que você marcaria a letra A? Porque o 4 é maior que o 2. O 4 é o quê? A parte de cima é maior que a de baixo. Tu concorda com ele? Não. Por que não? Porque eu simplificava. É o seguinte. Eu posso virar um número inteiro. É justamente onde o examinador lasca com a galera. A letra A, porque primeiro, né? Vamos por etapa. O colega falou 4 meios e o outro falou lá, qual foi a fração? 7 sextos. Só que, velho, não adianta a gente estar discutindo se a A está certa ou se a E está certa. Essa é a quinta. Primeiro eu tenho que ir lá no X da questão. Ele diz lá, qual das alternativas abaixo é uma fração o quê?
Porra, senão eu esqueci o que é uma fração imprópria. Não tem problema, eu estou aqui para lhe ajudar. Velho, uma fração imprópria é toda e qualquer fração que o numerador é maior que o denominador. Aí o cara fala, ele falou, pô, beleza, então, isso aqui não é maior? Então eu posso marcar. Isso aqui não é maior? Posso marcar. Beleza, mas não. Essa daqui, ela, apesar de ter o numerador maior que o denominador, ela é considerada uma fração aparente. Por quê? Porque quando você divide o carinha aqui, ele vai ser igual a quê? 2. Beleza? Então ela não é classificada como uma fração imprópria. Ela é classificada como uma fração aparente. E o que é uma fração aparente? É toda e qualquer fração cujo o resultado da sua divisão dá um número exato. Então, alternativa correta, letra E. Beleza? Coloque essas observações que eu falei aí sobre o aparente e sobre a imprópria, tá? Porque aí, meu filho, você tem que ficar ligado nessa parada. Pega bonitinho, né? O cara lembra de uma, mas esquece da outra. Vai lá, o cara, tome, derruba. Derruba bonito, derruba com força. 7ª questão. Essas questões, galerinha, essa 7ª questão, ela envolve mais a relação de operações com números inteiros. Essa relação de retirada, depósito, saque, né, acréscimo, mexe até um pouquinho, que não é o caso aqui, mas tem muitas questões nesse formato que trabalham a relação de juros. Juros simples, juros compostos e tal. Mas a gente tem que ter cuidado. O que é que ele falou aí, na 7ª questão? Pessoal, ficou tudo certo aí? Nessa... Ela é 6ª ou 5ª questão essa, né? 6ª, né? Essa que eu vou fazer agora? 7ª. Beleza. Essa aqui é a 6ª. Olha só. O que é que o cara diz aí na 7ª questão? Ele fala aí, em um cofre de moedas, né? Vamos lá. Olha só. 7ª questão. É isso? Em um cofre? Pronto. Em um cofre de moedas havia R$ 350,65. No início do mês de maio, foram retirados alguns valores para realizar pagamentos. Show. Qual era o valor inicial? R$ 350,65. Show de bola. Observe que aí no dia 5, no dia 15, no dia 20 foram retirados o quê? Valores. Esses valores foi o quê? Foi retirado R$ 56,50. Depois foi retirado R$ 87,30. Depois foi retirado R$ 103,00. Então, essas retiradas, elas entram dentro da contagem o quê? Negativa. Tá certo? Só que aí no finalzinho, o que é que ele fala lá? Quanto havia no cofre no último dia do mês, sabendo que depois do dia 20 do 5, foi colocado o valor de R$ 37,75. O que é que a gente deveria fazer essa análise aí, galera? Ó, isso aqui não foi o valor inicial? Tá. Ocorreram retiradas. Foram 3 no total. Só que lá no finalzinho ele fala, e depois foi colocado R$ 37,75. O que é que eu ia fazer aqui? R$ 37,75. Beleza? Que ia dar um total de quê? R$ 388,40. Show? Então, se você analisar, qual é o saldo que o camarada tinha? Isso. As retiradas, elas chegaram no valor de R$ 246,80. O que é que ele quer que você identifique? Qual o valor, né? Quanto havia no cofre após toda essa movimentação? Letra. Qual é a letra aí? Alguém já fez? Letra D. Show de bola. Galerinha, alguma dúvida, gente? Tudo sossegado aí? Tudo sossegado? Dá uma olhada nessa 8ª aí. Falar de relógios.
Falou de relógio, ferrou, né? Vamos lá. Todas as questões que trabalham em relação de relógios, não passe nem pela sua cabeça lembrar de relógio digital, tá? É toda e qualquer relação com relógio analógico. Tá? É justamente onde ele fala da relação dos ponteiros dos minutos, das horas e tal. Olha só. Ele diz assim, um relógio, estava a questão. Ele diz, um relógio pode apresentar as horas sendo dividido em 12 partes iguais. Então vamos lá. O que é que pode ser dividido em 12 partes iguais? As horas. No caso, em especial, a hora. Tá? Então, eu tenho aqui essa hora. Vamos lá, 1 hora. Ele disse que essa 1 hora ela pode ser dividida em quantas partes? Em 12 partes. Velho, na boa. Se 1 hora é dividida em 12 partes, cada parte dessa hora terá uma representação em quê? Em minutos. Em especial, 5 minutos. Ou seja, o que que eu tenho aqui, velho? Eu tenho 1 hora, massa se dá 1 hora. Só que 1 hora, pai, ele é 12 avos. Concordam comigo? 1 hora, 12 avos, que é a mesma coisa que um inteiro. Se ele disse que as horas são divididas em 12 partes, as horas foram divididas em 12 partes que representam os minutos. Para cada parte de hora, eu tenho um total de quantos? 5 minutos. Ficou claro isso? Ficou, gente? Então vamos lá. Olha só. Isso aí não sei eu que estou inventando, não. A questão está dizendo aí. Tá? Um relógio pode apresentar as horas divididas em 12 partes iguais. Cada uma corresponde a um intervalo de 5 minutos. A questão até falou isso bonitinho. Bem massa. Se de casa para o trabalho gasta-se exatamente o equivalente a 5 dozeavos, olha só. O fulaninho sai de sua residência para o seu trabalho. E neste intervalo, nesse deslocamento de casa para o trabalho, ele gasta 5 dozeavos. Aí a questão diz assim, a que horas, no máximo, a que horas no máximo, deve sair de casa para chegar ao trabalho às 7 horas. E aí? Eu vou atacar onde essa questão? Velho, 2 situações aí são importantes. Primeiro, a hora que o cidadão tem que chegar ao seu ponto de trabalho e o tempo de deslocamento. Bicho, o que é que eu falei aqui, velho? Cada partezinha representa quanto? Quantas partes tu tem aqui? Quanto é 5 vezes 5? 25. Ou seja, 5 dozeavos, que é o deslocamento aí do Chico Tripa, representa 25... Fio, 25, eu vou ter que olhar na alternativa. Quais das alternativas que lá, somado com 25, resulte em... Vocês são foda. Qual é a hora lá? Olha aí que coisa linda. 6 horas e 35 minutos. Gabarito aí para você que está assistindo o vídeo, né? Letra E. Como? 7 vezes 5. Ali, ó, 5 minutos? Sim. Ah, se pudesse fazer o contrário. Pode também. Isso. Isso. Na boa também, de uma forma ou de outra. Porque é aquela história que a gente falou lá no início. Quando você tem uma fração, você tem uma parte que é tomada e, consequentemente, é o que resta. Então, se o cara deslocou isso aqui, consequentemente, o que é que ele tinha aqui? Porque somado as duas, tem que dar o quê? 12 avos. Show de bola. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Tá vendo? Tá derrubando. Olha aí, velho. Tá vendo essa questãozinha nona? Eu comentei isso, não foi com vocês? Vocês ficaram ligados nessas questões que tem muitas alternativas? Foi? Falei para vocês? Principalmente na relação do COPEV. O COPEV adora esse tipo de questão. Adora, mas adora mesmo.
Tá? E aí o que é que acontece? É mais trabalho para a gente. Por quê? Porque aí, se você olhar, não tem uma questão. Você tem 5 questões em uma. Porque você vai ter que analisar uma por uma. E a sua sorte é que aqui é uma análise teórica. Ele poderia ter colocado uma análise para você resolver cada uma das alternativas e depois você sinalizar a correta. O trabalho seria ainda maior. Beleza? Então, olha só. Diz assim, nona questão. O quadrado de um número inteiro negativo é um número inteiro negativo? Ferrou-se, não. E agora? E agora, que eu não sei mais o que é isso aí? Não é o caso de vocês, né? Claro. Não é o caso. Primeiro, verdade ou mentira aí? Eita, que silêncio. Que silêncio, viu, gente? Vamos lá. Vamos analisar, né? Não tem pressa, a gente tem que fazer a coisa certa. Vamos lá. Primeiro tópico. Sabe qual? Não adianta a gente estar imaginando. Ah, por que será? Não. A gente vai seguir o que está lá e a gente vai colocar os números que se encaixam. O quadrado de um número inteiro negativo. Então eu pego um número qualquer. Menos 2 e elevo ele ao quê? Ao quadrado. Beleza? O quadrado de um número inteiro negativo é um número inteiro negativo? Vamos lá. Menos 2 elevado ao quadrado, quem é? 4. 4, ele é um número que ele está dizendo inteiro negativo? Não, ele é um número o quê? Então, a questão aqui é falsa. Detalhe. Perfeito. Existem 2 observações no estudo de potenciação, que está até aí dentro da relação também, conteúdo nosso. Velho, existem 2 relações. Quando você tem um número inteiro negativo elevado ao expoente par, ou quando você tem o mesmo carinha aqui elevado ao expoente ímpar. Todo, não é alguns, todo número negativo elevado ao expoente par, ele vai ser positivo. Assim como todo e qualquer número inteiro negativo elevado ao expoente ímpar, ele vai ser negativo. Tipo assim, qual foi o exemplo aqui? Pá. O que é que ele deu? Positivo. Se aqui fosse 3, o que é que iria dar? Menos. Porque aí é simples. A potenciação é a multiplicação. Se você multiplica um número 2 vezes, no caso 2, menos com menos, mais. Agora pega aí o cubo, que são multiplicação de 3 fatores. Menos com menos dá mais. Quando pegar o outro cara vai dar o quê? Menos. Tá ligado? Então, tópico 1, falso. Dá pra gente eliminar alguma coisa? Que aí o lance é o seguinte, né? Estratégia. E estratégia. A gente não pode deixar de fugir. Velho, se eu já sei que a primeira é falsa, eu elimino quem? Eu elimino a letra A e a letra D. Então a gente sai de uma probabilidade de 20% de acertar a questão e aumenta para quanto aí? Oi? Já vai para quanto aí? 33,33, né? Então vamos embora. Vamos analisar mais uma, que eu acho que com mais uma dá para a gente brincar. Segunda alternativa. Ele diz assim: o quadrado de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo? A gente conseguiu essa resposta lá na explicação acima. Isso aqui é o que, velho? É verdadeiro? É. O que é que ele diz? Ele diz o quadrado de um número inteiro positivo. Vamos lá. Quadrado de 2. 2 ao quadrado quem é? 4. O quadrado de um número inteiro positivo é, sem sombra de dúvida, um número inteiro? Questão verdadeira. Dá para a gente gabaritar já?